Olha, Edu, para falar desse time da Ponte, eu sempre digo, né, que a última impressão é a que fica. E a Ponte mostrou aí, fez um primeiro tempo ruim. Segundo tempo, o Gilson deu uma ajustada ali, deu uma melhorada, a intensidade aumentou. E a Ponte conseguiu virar o jogo. Ah, mas o Coritiba não queria nada com nada. Como não queria nada com nada? O primeiro tempo foi 2-0. Então, eu acho que todos os méritos aos meninos que entraram, ao Pedrinho. Nós falávamos muito sobre isso durante a semana, né? Para colocar os meninos, para dar oportunidade a esses jogadores. Você vê que o Josiel, hoje, né? Participou de um gol, fez um belíssimo gol também. Então, um jogador que, né, tava aí, apareceu algumas vezes, muito criticado, né? Por mim, principalmente. E hoje resolveu ali, né? A situação, tava bem no jogo. Matheus Anjos é um jogador de muita qualidade, né? Eu gostei muito do Thales. Intenso, busca. Que você vê que a todo momento, você olha na fisionomia do Thales, ele tá 1.000.000% concentrado no jogo, querendo, lutando, correndo, dando pique pra lá, dando pique pra cá, ajudando na marcação, transição rápida. Então eu gostei do Thales hoje, né? Gostei, achei que ele fez um grande jogo. O Moisés também, né? Participando ali de alguns lances, participando de algumas jogadas interessantes, criando alguns momentos ali sempre pelo lado esquerdo. Então, Edu, assim, a entrada dos dois laterais, vale ressaltar também, tanto o Albuquerque pelo lado direito quanto o Giancarlo pelo lado esquerdo entraram muito bem na partida. Então, é isso, né, Edu? É dar oportunidade. Eu queria parabenizar o Gilson Kleina. Olha, realmente, como disse o Lupe, trouxe aí que o pessoal tava falando que ele tirou o leite de pedra, né? E é exatamente isso. Porque, tecnicamente falando, um time muito limitado, muitas contratações, muitos jogadores sem ritmo, né? Olha, esse Lucas Cândido mesmo, cara, é um exemplo. Um jogador num patamar acima, né? Mas não conseguiu, em momento algum, reunir condições para jogar 90 minutos. E é uma contratação que estava aí, né? Um baita de um jogador que estava entregue ao depois, jogava uma partida, ficava 3, 4 fora. E em momento algum teve uma sequência. Né? O próprio Rodrigão fora de forma, o Camilo também num mau momento, ou seja, o Gilson conseguiu blindar o vestiário, conseguiu fazer com que os atletas remassem no mesmo sentido, né? No mesmo objetivo que foi conquistado na última rodada, que era a permanência na Série B, e tá de parabéns. Tá de parabéns, eu concordo com o CH, né? Você vê nos gols da Ponte aparecer a fisionomia do Gilson, né? Aquela fisionomia de alegria, de dever cumprido. Eu não gostaria que aquele aceno dele de despedida fosse a ida dele embora, né? Eu gostaria aí que o Gilson permanecesse na Ponte. Apesar de tudo que ele passou, a gente sabe que tem o aspecto financeiro também, ou seja, mas ele merece estar à frente desse time da Ponte o ano que vem, até para essa mudança de diretoria, mudança de postura, quem sabe a estrutura, né? Quem sabe o extracampo da Ponte não melhora. E aí sim, ele em boas condições treinar o time, porque olha a dificuldade que esse cara passou esse ano. Então, Gilson, parabéns por tudo que você fez aí pela Ponte. Sem dúvida nenhuma, não é fácil, né? Eu já tive desse lado aí, a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é complicado você, em um momento delicado fora de campo, você controlar o vestiário, você controlar os experientes ali, você segurar a galera, não é fácil. E ele realmente fez isso, se fecharam com ele, os jogadores, num intuito só de permanência na Série B. E foi o que fizeram, foram uns guerreiros. Então, parabéns a todos. E a Ponte hoje coroou, né, Edu? Toda essa permanência, todo aquele sacrifício, tudo que passou dentro da competição com uma bela vitória. Então, a última impressão é a que fica. E ficou sem dúvida nenhuma, viu, Edu? Uma boa impressão da Macaca.